Erev Shabbat Shalom. Esta semana nós vamos ler Parashat Lech Lecha. Parashat Lech Lecha começa com uma história como Hashem falou para Abraham sair do lugar dele, da casa dele, do lugar da infância dele, do país dele, para um lugar desconhecido. E como a gente lê a história, Abraham vai. Ele continua indo até chegar em Eretz Israel. E em Eretz Israel também ele não encontrou muito facilidade. Ao contrário, lá teve dificuldades e ele desceu para o Egito. Egito também teve dificuldades e depois ele volta para o Eretz Israel. E no final do Parashá, a gente lê sobre o Brit Ben Abetarim, o pacto que Hashem fez com Avraham entre as partes dos animais. E Hashem, no final, promete para Avraham que ele vai ter um filho, e ele conta sobre a descendência do Avraham que vai ser, etc. A Torá conclui todo esse episódio com um pasuk: Ve'emin ba'Hashem ve'echshevea lo tzedakah. Avraham, ele acreditou em Hashem, ele tinha fé em Hashem, e a Torá diz que Hashem considerou isso uma coisa a mais, uma coisa além de coisa normal. Porque várias vezes Hashem já prometeu para Avraham coisas, e Avraham foi atrás da palavra de Hashem. E o que aconteceu? Na verdade, parece que só estava piorando. Mas Avraham acreditou em Hashem, e não somente que acreditou em Hashem. Nas próximas vezes que Hashem falou para Avraham, que Hashem falou com Avraham, diz o Ramban, vai achevea lo tzedakah, porque Hashem considerou isso além do normal? Porque Avraham não pediu nenhum sinal. Aqui tem uma lição muito profunda para nós. Tem muitas pessoas que dizem que acreditam em Hashem, mas apesar que acreditem em Hashem, eles contam que têm dificuldade na conexão. Eles têm dificuldade em se conectar com Hashem, em sentir coisa na reza, em sentir um gosto em fazer os mitzvot. Eles acreditam em Hashem, mas é difícil para eles fazerem o que Hashem mandou a fazer. Avraham nos ensina que talvez isso não se chama acreditar. Porque quando a pessoa acredita em alguma coisa, ele se conecta com aquela coisa. Acreditar quer dizer que aonde termina o raciocínio, lá começa em acreditar, lá começa o fé. Na verdade, em hebraico, a palavra emuná, Avraham he'emin ba'Hashem, quem acredita é ma'amin. A palavra emuná vem da palavra Aleph Mem Nun. Aleph Mem Nun pode ser oman, profissional, e pode ser omen. Omen é tipo babá, quem cuida da criança. E assim, Hashem falou que nós temos que acreditar em Hashem. Kasher isaha omen et hayonek. Nós temos que olhar em Hashem como um enfermeiro, como um babá, quando ela está carregando a criança. Às vezes a babá faz coisas e a criança chora. Por quê? Porque o ponto de vista dele é limitado. Ele não entende por que ela está fazendo.
Ele não acredita que ela consegue fazer aquilo, mas de repente ela faz. Se você não acredita, é por falta de capacidade sua, por limitação sua. Se para você não faz sentido, porque você não entende quem é Hashem. Acreditar em Hashem, le'amin be'Hashem, é acreditar que Hashem pode fazer coisas além da sua capacidade. Isso é acreditar em Hashem. E quem acredita em uma entidade que vai além da nossa lógica, segue Hashem assim. Não pede provas, não pede sinais. Assim que Avraham acreditou em Hashem. Avraham não deixou a fé dele em Hashem na teoria. Avraham colocou na prática. Se você realmente acredita, você faz. Avraham falou anos e anos e anos, 75 anos, sobre acreditar em Hashem. Quando chegou a hora, a Torá não conta sobre todo o passado do Avraham. A Torá começa de Lech Lecha. Hashem falou para o Avraham uma coisa sem sentido. Vá. Para onde? Vou te mostrar. Vá. Tudo bem, mas isso faz sentido? Quanto comida tem que levar? Quanto dinheiro tem que levar? Como vou me vestir? Lá está quente ou está frio? Tem um monte de detalhes que tem que saber. Não é assim que você fala, vá. Mas isso é nossa mente. Mas se seus pais, de repente, dizem, chega pais para casa e fala para os filhos, estamos indo para Orlando. Alguma criança vai parar e falar, minuto, você tem certeza que você colocou tudo na mala? Você alugou casa? Você tem onde dormir? Você pode me provar? Não, ninguém vai perguntar. Por quê? A gente sabe que Gamura Leimon, como criança com a mãe, quando os pais falam vamos, a criança não tem dúvida, está tudo esperando lá. Assim que é acreditar em Hashem. É assim que a Torá apresenta a Avraham. Quando Hashem falou Lech Lecha, vá, Avraham não precisava de mais nada. Se Hashem falou, ele não vai? Claro que sim. E mesmo quando ele chegou em Eretz Israel, e na verdade não encontrou nada do que Hashem prometeu para ele no começo, ele não duvidou. Ele falou, tá bom, talvez não chegamos ainda no ponto final, aonde está tudo que Hashem me falou. Mas ele não duvidou nada. E continuou andando. E continuou procurando aonde ele vai encontrar aquela promessa de Hashem do Lech Lecha. Demorou anos. Mas com a fé do Avraham, acabou se encontrando assim. Isso, uma grande lição para nós, para a nossa vida. O que significa acreditar em Hashem? Acreditar em Hashem não é um sentimento no coração. Sentir que Hashem existe? Não. Acreditar, ter fé mesmo, é fazer o que Hashem manda a gente fazer, mesmo quando não faz sentido. Isso é acreditar em Hashem. Isso que nós aprendemos do Avraham. Diz o Ramban, Ve'emin be'Hashem. A Torá diz que Avraham acreditou, Avraham tinha fé em Hashem total. Como a gente sabe? Porque ele não pediu provas, não pediu sinais. Ele seguiu a palavra de Hashem cegamente. Assim começou o povo judeu. Isso foi a fundação que Avraham colocou para o nosso povo. Isso é a nossa missão no mundo. O povo judeu, se tem um judeu hoje em dia no mundo, é contra
qualquer lógica, contra qualquer chance. Os povos tentaram exterminar nosso povo fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Nós passamos perseguições atrás de perseguições. E pela lógica, nós não deveríamos existir hoje. Bechol dor vador kamim aleinu lechaloteinu. Em toda geração tem pessoas que querem nos exterminar. Kadosh Baruch Hu matzileinu miadam. Hashem, ele mostra a cara, ele nos salva. O fato que a gente existe já é suficiente prova que Hashem existe e que ele cuida de nós. Isso já é um sorriso que Hashem dá para nós, para conseguir ver que Hashem realmente nos gosta, Hashem realmente cuida da gente. E como ele cuida da gente como povo, é muito mais fácil cuidar da gente como particulares. Se Hashem cuidou que o povo vai existir até hoje em dia, Hashem pode cuidar de cada um, das suas necessidades. A questão é colocar fé nele, acreditar nele, mesmo quando não faz sentido. Isso é fé, isso é emuná, isso que Abraham tinha, isso que ele colocou para nós, para os descendentes dele, para os futuros gerações. Acredita em Hashem e Hashem não vai te decepcionar. Espera para a palavra de Hashem se realizar. Shabbat Shalom.